Excelente. Apareceu aqui conosco o Satanás. Ele é apareceu, meu Deus. Eu tô com medo, Varal. O Satanás apareceu. Vim atormentar o pessoal aqui. O nosso tema da live é filosófico, porém depois eu vou mudar o tema, eu vou colocar lá bate-papo com o professor Leonardo sobre as escrituras, porque o tema está totalmente filosófico, né? Teísmo cristão versus ateísmo, aí participação do professor Leonardo. Bom, vamos entrar então um pouco rapidão, Satanás, Richard, né? Falar Richard, né, melhor. Antes de eu passar a palavra para você, vamos voltar então para esse ponto da live, né, para o tema, mas você pode fazer alguma pergunta para o Leonardo, o Galvão, ou para mim, em relação às escrituras. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta filosófica, que a filosofia nos traz, a filosofia da religião, né? Aquela pergunta simples. Deixa eu só levantar um ponto aqui, né, Alexandre? Aquela pergunta simples, Deus existe? O teísmo cristão vai dizer que sim. O agnóstico vai dizer que não sei em relação à pergunta Deus existe, e o ateu vai dizer que não, Deus não existe. O Richard, ele, pelo que eu percebi nas lives do Antônio Miranda, ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele nega a existência de Deus. Então, fica à vontade, Richard, aí para fazer uma pergunta. Sim, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Jadson, boa noite, Galvão, boa noite, professora Leandro. Eu, infelizmente, não vou... desculpa, Leonardo. Infelizmente, não vou poder ficar por muito tempo, porque me convidaram para fazer uma live às 9h30, e estou à espera também da janta, daí estou nesse corre-corre, só consegui chegar em casa agora, daí, infelizmente, não vou ficar muito tempo mesmo. E achei que a live, quando abri, inclusive, quando estava em casa, antes de sair, achei que a live fosse só com o professor Leonardo, né? Daí não podia entrar, mas como vi o link agora disponível, disseram que estava na descrição, aproveitei para dar um pulinho rápido para dar cara, né? Porque eu disse lá no comentário que queria entrar, então não quis deixar isso passar, né? Se tiver outra oportunidade, vou poder entrar mais. Entrei só para dar cara mesmo, porque eu disse que apareceria, então vim cumprir minha promessa. Só que, infelizmente, também tem uma outra live para participar agora, né? Onde fui convidado. Mas se tiver outra oportunidade, tive mais tempo. Tá? Não, tranquilo. A minha vontade é mesmo de participar aqui mais tempo, colocar meus pontos, debater com vocês. Eu sei que eu tenho outro ponto de vista, vocês têm outro. Mas hoje eu mesmo só vim dar cara, mas infelizmente tenho outro compromisso que já estava marcado antes, né? Olha só, rapidinho. Primeira vez eu vou elogiar o Satanás. Rapaz, olha só, o rapaz entra, ele tem uma visão totalmente fora da nossa, da minha, né, principalmente, daquilo que eu acredito, mas educadamente ele entra, sem fazer chacota, pretende futuramente expor os pensamentos dele, sem criar. Assim, dá para dialogar, porém, assim, sem chacota, né, sem esse tipo de brincadeira, ad hominem, que é mato do outro lado, né? Desculpa até o Satanás aí, mas... Não, tranquilo. Eu conheço todos vocês, eu já vos acompanho faz tempo mesmo, né? E, inclusive, já me exaltei bastante nos chats durante alguns debates que envolviam principalmente o Galvão, né? Então, porque o Galvão participa mais. Tenho visto mais o Galvão, o professor Leonardo também já vi mais recentemente, né? O Jadson, não sei se já participou em algum debate, não sei, mas... Enfim. Estou aqui controlando sempre o horário, tem que olhar sempre o horário. Já que você entrou na live, deixa uma pergunta aí. Sim, dá para aproveitar esse tempinho um pouquinho, né? Sim, fica à vontade. Em relação à Bíblia, à existência de Deus, pode ficar à vontade aí, alguma questão histórica, se quiser fazer uma pergunta. Sim. Visto que não temos provas concretas da existência especificamente do Deus bíblico, né? O que é para direcionar para alguém ou eu posso falar assim para geral? Pode falar para geral. Para geral, né? O que vos leva a acreditar na existência desse Deus? Por quê? Porque na Bíblia nós vemos que ele teve contato com pessoas, né? Nesse espaço físico, nesse mundo físico e material. E isso se limita só na Bíblia, de capa a capa. Muitas das experiências que as pessoas dizem que têm são experiências muito duvidosas, que não nos dão aquela clareza de que realmente é um Deus atuando e é o Deus da Bíblia, né? O Deus de Israel. Então, já que temos esse cenário, o que é que vos leva a acreditar em que ele existe, que ele é real? Em Satanás, antes de eu passar a pergunta aqui para os convidados, o Galvão e o Leonardo, primeiro eu quero que você
nos diga porque você afirma que não temos, coloco nós no plural, colocando, incluindo nós tudo, não temos prova cabal acerca da existência de Deus e nos defina o que é prova para você. Sim. Primeiro eu vou dizer por que não há uma prova cabal, né? Acho que foi a primeira pergunta. Não há uma prova cabal porque nós não temos nenhum contato com Deus assim no geral, né? Diria a humanidade toda. Inclusive, existem várias religiões com deuses diferentes e vemos que existem diferenças nesses deuses, né? Para que nós pudéssemos ter esse contato e ter a certeza absoluta que realmente existe o Deus de Israel ou o Deus da Bíblia é real, ele pelo menos teria que se comunicar com todos e todo mundo que está distribuído no mundo poderia chegar numa conclusão que não necessariamente precisaria ser a mesma, né? Mas uma conclusão parecida de que se comunicam com um Deus que quer isso e quer aquilo, tem os mesmos objetivos. A prova que eu digo seria como, por exemplo, que aqui eu tenho uma trena, né? Eu tenho uma prova de que esse negócio aqui é real, né? Por quê? Porque eu, como um ser que depende dos meus sentidos, tal como qualquer um de vocês, para ter certeza das coisas que são reais, eu uso o meu sentido da visão, do tato, audição também, né? Para saber que essa parada aqui é legal. Então, se eu quisesse ter uma prova de Deus, ou para que nós tivéssemos uma prova da existência de Deus de forma concreta, poderíamos pelo menos ter um contato com ele, nos comunicar de alguma forma, usando nossos sentidos, porque ele também sabe que é através dos nossos sentidos, já que se ele nos criou assim, é através dos nossos sentidos que nós podemos saber o que é real e o que não é de facto no espaço e tempo. E esse Deus também se comunicou no espaço e tempo, como podemos ler na Bíblia, mas isso se limita só na Bíblia. Então, por que não acontece agora, sabe? Então, se não tem essa prova física concreta, não tem como concluir que ela é real, porque limita-se muito na literatura. Sim, eu vou passar a primeira a questão para o Alexandre, porém eu só vou responder aqui de forma direta, porque para mim é muito clara a questão. Se Deus não existisse, né, partindo do pressuposto ateísta, todos nós saberíamos, todas as pessoas saberiam e ninguém acreditaria que há um Criador. Então, quando você generaliza, partindo do particular, você quer criar um universal, então isso acaba caindo numa falácia, porque tem pessoas que dizem que têm experiência com Deus e creem em Deus, então não é algo universal, né? Então, existem pessoas que acreditam em Deus. E outro ponto, Satanás, é que nós cremos, conforme Cristo disse, né, nas Escrituras, que Deus é Espírito. Então, logo, nós não podemos ter uma prova física em relação à existência de Deus. Assim como nós não podemos ter uma prova física, material de muitas coisas. Um exemplo, as leis da lógica, a mente, a consciência, a matemática, a razão e etc. Muitas outras coisas que são imateriais e nós cremos e sabemos que existe. Agora eu quero passar aqui o ponto para o Alexandre responder você e depois, logo em seguida, o professor Leonardo. Pode falar, bom. Em primeiro lugar, eu queria só dizer aí o Nietzsche, né, que eu, na verdade, não sou um apologista evidencialista. Eu cago para evidências, estou cagando para evidências. Eu sou pressuposicionalista, não evidencialista. E você também, Nietzsche, você também é pressuposicionalista. Você parte de um pressuposto o qual você não me prova, E, infelizmente, esse seu pressuposto do qual você se fundamenta para interpretar a realidade, ele é injustificado. Tá bom? A gente não vai entrar em epistemologia aqui. Mas quando você, na sua fala, você diz assim, ele teria que se comunicar com todos. Ora, por que Deus teria que se comunicar com todos? Quem é que estabeleceu essa lei que diz assim, Deus, para ser Deus, se Deus existir, ele teria que se comunicar com todos? Mas quem é que fez essa imposição a ele? Então, primeiro, é uma premissa injustificada, você não encontra na Bíblia em lugar nenhum dizendo e obrigando Deus, que Deus, para ser Deus, ele teria que se comunicar com todos. Isso aí é falacioso. Segundo, você diz que o real depende dos sentidos. Como é que você sabe disso? Pelos sentidos? Como é que você sabe que essa afirmação, essa premissa, o real depende dos sentidos, é verdadeira? Como é que você sabe que ela é verdadeira? Você descobriu como isso? Pelos sentidos? Não é? Então, você tá cometendo o que a gente chama de petição de princípio. Você usa os sentidos para validar alguma coisa como real. É como o Jadson disse, se o real depende dos sentidos, eu pergunto, você é um cara lógico? Você acredita na lei da não contradição? Você usa a racionalidade e a lei da não contradição para argumentar? Você usa, Rit? Sim. Ela é real, então? Sim. Onde é que você viu a lei da não contradição?
Onde você pegou? Como você diz ver, tipo como tocar em algo assim físico? Você disse que o real depende material, dos né? seus sentidos. Não, o que você está dizendo é se a lei da contradição é algo físico, é isso que você perguntou? Não, a lei da poder ver. contradição é algo conceitual. Sim. Certo? Ela é real, é um ente de razão, Sim. Ela não é física e ela não depende dos meus sentidos para eu observá-la. E como você disse que ela é real, mas assim, real depende a lei pode não depender dos teus sentidos vou ser redundante aqui, né? A lei pode não depender dos teus sentidos no sentido de você não conseguir ver, tocar, cheirar, saborear. O que mais que a gente tem de sentidos? Enfim, entenderam, né? Ouvir isso. Só que aí tem um detalhe. Nós temos isso aqui, um cérebro. Certo. Como é que você sabe se o pensamento, né? Você usa o pensamento para poder criar conceitos lógicos. Mas os pensamentos são reais? Sim, os pensamentos são reais, porque de alguma forma você consegue identificar que está pensando. Entendeste? O teu cérebro consegue identificar que você está pensando. Inclusive, para você falar o que está falando aqui agora, tens que pensar primeiro e você se dá conta que estás pensando. Essa é que é a questão. Por isso é que a lei da lógica, apesar de não ser algo palpável, por ser algo que nós produzimos aqui mecanicamente, não sei como dizer, sei lá, processos bioquímicos no nosso cérebro, nós conseguimos nos dar conta que essas leis são reais, razão pelo qual manifestamos na forma de fala para expressar essa lógica. Mas parte daqui de uma formulação que a gente faz no nosso cérebro, isso é real. Eu dou conta que essas leis existem por causa disso daqui, do cérebro, que é algo físico. As leis da não contradição, lei de identidade, lei de terceiro excluído, são leis conceituais, beleza? São categorias que o teu cérebro, certo? A tua mente usa, não digo teu cérebro, o cérebro é algo físico, a tua mente, que é conceitual, usa. Mas você disse que o real... Desculpa, só parece que tem um barulho no fundo, eu tô com dificuldade de entender o que o Galvão está falando aí, por causa do barulho. Não sei se conseguem ouvir também. Aqui não é. Tá, vou forçar mais aqui os fones de ouvido, porque estou ouvindo um barulho no fundo que está impedindo um pouco a percepção. Mas uma questão que o Alexandre perguntou, e ele já entrou no ponto, é se os pensamentos são reais. Sim, são reais. São reais. E é algo material... Apesar de não serem físicos, são reais, mas a gente pode manifestar no mundo físico. Como? Cadê? Me mostra aí o pensamento, me mostra, eu quero ver o pensamento. Não, a gente pode manifestar os pensamentos no mundo físico. Como? Cadê? Se você pensar, não, um exemplo. Eu estou falando, a gente pode representar os pensamentos. Então, deixa eu continuar. Não. Deixa eu continuar, Galvão. Não, deixa eu continuar para você entender. O real depende do sentido físico. Então, me mostra. Não sei se você entendeu. Os pensamentos são reais. Por que os pensamentos são reais? Porque partem daqui do nosso cérebro. Nosso cérebro processa o pensamento. Mas ele não... Um exemplo só. Se eu pensar agora num cavalo, ele não vai se manifestar aqui fisicamente na minha frente, mas eu pensei num cavalo e reconheci que estou pensando. Esse pensamento é real porque eu reconheço esse pensamento. Mas posso representar ele fazendo o quê? Um desenho, por exemplo. Uma moldura do cavalo que eu estou pensando. Essa aqui é a questão. O pensamento é real. O pensamento em si, ele é real, mas não é físico. Não podemos tocar, palpar. Mas a representação que você vai fazer do pensamento... Só uma pergunta para você, Rick, rapidinho. Então você consegue fazer o pensamento tornar realidade, não é isso? Sim, se você usar, por exemplo, o que você tem ao seu redor para representar o teu pensamento, pode tornar ele real. Beleza, então vou repetir. Você consegue o pensamento tornar realidade, não é? Através de representações. Então pense em Deus. Tá, mas como é que eu vou representar Deus? Você não falou que o seu pensamento torna realidade? Então pense em Deus. Sim, mas ele vai ser real só aqui no meu pensamento. Como é que eu vou lhe representar no mundo físico? É que nem um cavalo. Se eu imaginar um cavalo... O seu pensamento... Não, você falou para Leonardo, agora que o seu pensamento, ele entra no mundo físico e ele se torna real. Você acabou de falar agora. Se você representar ele como um desenho, fazer um molde do cavalo, aí sim, o que você pensou vai conseguir fazer. Mas aí é desse um detalhe. O pensamento em si, se eu imaginar agora pensar num cavalo, né? O fato de eu pensar agora não vai fazer ele se materializar agora. Eu preciso de algum artifício para representar o pensamento. Por isso é que eu disse que posso pegar um papel e um lápis e representar o meu pensamento, desenhando no mundo físico, num papel, usando uma caneta, que também é físico, para representar o cavalo, entendeu? Mas então, se o pensamento em si não é algo palpável, eu posso pensar em Deus, isso vai ser um pensamento real, mas o fato de eu pensar em Deus agora não vai tornar ele físico no mundo real.
entendeu? Mas Do foi mesmo jeito que se eu pensar... o que você pensa... Não, acho que você entendeu errado. Do mesmo jeito que se eu pensar agora num cavalo e não representar, só vai ficar aqui no meu pensamento, não vai se materializar. Deus também vai ser a mesma coisa, entendeu? Mas você demandou no começo da live... Meus caros, desculpa só, essa conversa tá muito boa, mas lamento mesmo por ter entrado tarde, né? Tô muito na correria hoje e tenho que entrar agora numa outra live porque me chamaram para fazer lá uma entrevista, sei lá o quê. Desculpa, tudo bem, eu concedo que você vai sair, mas só reafirmar. Você disse que o real depende dos sentidos, beleza? Sim. Os meus pensamentos ou entes mentais não precisam dos sentidos. Eu posso debater com você numa Matrix. E lá não tem sentidos. Num sonho. Pode debater num sonho. Eu posso debater com você num mundo puramente mental. E eu não preciso dos meus sentidos nenhum. Eu não preciso da minha visão, da minha audição, eu não preciso nada disso. Eu não preciso do meu tato, não preciso nada disso. Então, eu quero dizer a você que você não tem como externalizar os seus pensamentos e concretizá-los no mundo físico. Não, mas se fosse possível debater no mundo mental, por que não debatemos agora só mentalmente, sem abrir a boca, sem manifestar o nosso pensamento aqui como voz, no espaço físico, em forma de ondas sonoras? Por que não nos comunicamos? Então não teria numa Matrix como a gente debater só mentalmente, entendeu? Eu poderia debater com você sem depender dos sentidos. Não, porque se a gente estiver numa Matrix, eu imagino que estamos, sei lá, deitados, assim, sem mover nada, e só estamos nos comunicando mentalmente, sabe? Mas se nem aqui a gente consegue fazer isso, como é que na Matrix vai ser possível? Pessoal, eu tenho que sair mesmo, me desculpem aí, eu tenho que sair, tenho que entrar na entrevista aí. Tudo bem. Tá. Beleza? Para não atrasar. Obrigado pelo espaço, espero por uma outra oportunidade, né? Foi muito rápido, gostaria até que tivesse mais tempo aqui, mas, enfim. Um abraço, Vitor. Tá. Até mais. Um abraço aí, Valeu. Entra aí, Marden, entra.